O drone estava sobrevoando minha própria lavoura de soja, mapeando praga numa área de 300 hectares, quando a câmera térmica captou 2 corpos deitados dentro do meu próprio celeiro velho, aquele que a gente não usa mais desde que construiu o galpão novo. 2 manchas de calor, uma em cima da outra, num lugar onde não devia ter gente nenhuma às 3 da tarde de uma terça-feira. Fiquei olhando aquela imagem por um bom tempo até o software identificar, num zoom mais apurado, um detalhe que gelou meu sangue. Um violino, encostado na parede, do lado de fora do celeiro, brilhando ao sol como se tivesse sido largado ali com pressa. Tenho 46 anos, chamo Valdemir Costa Guimarães, mas todo mundo me chama de Val desde criança. Sou dono de um agronegócio de porte grande aqui na região de Belo Horizonte, mais especificamente numa propriedade rural que fica a uns 80 quilômetros da capital, perto do município vizinho, onde produzo soja, milho e crio gado de corte também, negócio que herdei parcialmente do meu pai e expandi bastante ao longo dos últimos 20 anos, hoje empregando mais de 60 pessoas entre trabalhador, rural fixo e temporário na época de colheita. Moro numa casa grande dentro da própria fazenda boa parte do ano, mas mantenho também um apartamento na cidade, ali no bairro Belvedere, para facilitar a reunião com fornecedor, banco, esse tipo de assunto que exige presença física em Belo Horizonte com frequência. Cresci literalmente na roça, filho de fazendeiro que começou pequeno e foi crescendo, aprendendo desde moleque a lidar com trator, com gado, com toda a lógica de plantio e colheita que rege a vida de quem trabalha com terra. Conheci minha ex-mulher, Beatriz, há 14 anos, de um jeito que sempre achei bonito de contar. Ela é piloto agrícola, dessas que voam um avião pequeno, fazendo pulverização de plantação, profissão que poucas mulheres seguem no Brasil, mas que ela abraçou com paixão desde jovem, seguindo os passos do próprio pai, que também era piloto. Contratei o serviço dela pela primeira vez para pulverizar uma safra de soja minha, ainda no início da nossa relação profissional, e fiquei impressionado com a precisão, a coragem, o jeito determinado que ela tinha de conduzir aquele avião pequeno rente à plantação, fazendo curva certeira, sem desperdiçar produto nenhum. A gente começou a se aproximar depois de vários contratos de trabalho juntos, conversa que ia além do profissional, café depois do serviço, até que um dia ela topou sair comigo para jantar numa cidade vizinha, e dali começou o namoro. Namoramos 3 anos antes de casar, um tempo bom, de viagem para conhecer fazenda, de amigo em outros estados, de ela me ensinando um pouco sobre aviação enquanto eu ensinava ela sobre manejo de gado, troca de conhecimento que fortalecia bastante a relação da gente. Casamos numa cerimônia bonita, num salão de festa ali perto do bairro Lourdes, festa farta com aquele frango com quiabo que minha mãe fez questão de incluir no cardápio, dizendo que casamento sem comida mineira de verdade não é casamento direito. Tivemos 2 filhos, o Theo, hoje com 11 anos, e a Manuela, com 8. Teve briga séria entre a gente também, bem antes de qualquer suspeita de traição aparecer. Uns 5 anos atrás, decidi expandir a produção comprando mais terra vizinha, financiamento pesado, sem discutir profundamente com Beatriz antes, achando que decisão de negócio agrícola era assunto exclusivamente meu, por ela trabalhar com aviação e não com administração de fazenda propriamente. Ela ficou possessa. Disse que eu tratava ela como sócia de segunda categoria dentro do próprio casamento, que mesmo trabalhando em área diferente, ela tinha direito de opinar sobre decisão financeira grande daquele tamanho, já que qualquer risco financeiro afetava a família inteira. Discutimos feio, ela ficou fria comigo por quase 2 semanas, dormindo no quarto de hóspede, mas voltamos, conversamos, prometi incluir ela de verdade em decisão futura e cumpri essa promessa nos anos seguintes. De uns 2 anos para cá, decidimos contratar um professor particular de música para os nossos filhos, porque Theo demonstrou interesse forte em aprender violino, coisa que surpreendeu a gente, considerando que ninguém na família tinha tradição musical nenhuma. Contratamos, através de indicação de uma amiga em comum, um professor que vou chamar de Igor, nome fictício aqui para a história, músico formado em conservatório, que também dava aula particular para complementar a renda de tocar em orquestra menor da cidade. Igor tinha um jeito diferente de qualquer pessoa que eu conhecia até então, tipo intenso, meio boêmio, sempre falando de compositor antigo, de teoria musical complexa, misturando aula com história de vida de músico famoso, o tipo de sujeito que Theo e Manuela adoravam, porque ele tornava aula chata e experiência quase mágica para as crianças. Os primeiros sinais eu ignorei quase completamente, porque estava mergulhado na expansão da fazenda,
negociando fornecedor de insumo, resolvendo problema de maquinário quebrado, essas coisas que tomam tempo integral de quem administra propriedade rural grande. Beatriz começou a se envolver mais nas aulas dos filhos, alegando que queria acompanhar de perto o desenvolvimento musical deles, ficando presente durante as aulas ao invés de só deixar as crianças com o professor e ir cuidar de outra coisa, como fazia antes. Notei também que ela começou a comentar mais sobre Igor em conversa de jantar, elogiando o talento dele, contando história que ele compartilhava sobre viagem que fez para estudar música na Europa, coisa que na época me pareceu só admiração profissional normal, sem malícia nenhuma. Teve um detalhe que hoje reconheço como sinal claro. Ela passou a trocar alguns dos próprios voos de trabalho, remarcando o serviço para outro dia, alegando cansaço ou compromisso familiar, mas curiosamente esses dias remarcados sempre coincidiam com o horário de aula de música dos filhos, que aumentou também de 2 para 4 vezes por semana, decisão que ela justificou dizendo que Theo está evoluindo rápido, precisa de mais prática. Teve também uma tarde que cheguei em casa mais cedo que o normal, e encontrei Beatriz sentada perto do piano enquanto Igor terminava de guardar o violino, os dois rindo de alguma coisa, clima descontraído demais para a simples aula de criança que nem estava mais presente na sala naquele momento, já que Manuela tinha ido brincar lá fora. Perguntei o que tinha de engraçado, ela disse, coisa boba, história de aluno desajeitado que ele contou, e eu ri também, sem desconfiar de nada além de ambiente agradável de trabalho. A descoberta de verdade veio de um jeito completamente ligado à minha própria profissão, uma ferramenta que eu uso quase toda semana para monitorar a lavoura. Tinha comprado, uns 8 meses atrás, um drone agrícola com câmera térmica avançada, tecnologia que ajuda bastante a identificar praga, falha de irrigação, ponto de estresse hídrico na plantação antes mesmo do olho humano conseguir perceber problema nenhum visível. Uso ele quase toda semana, sobrevoando área grande da fazenda, gerando um mapa de calor que mostra exatamente onde a plantação precisa de atenção mais urgente. Numa terça-feira à tarde, estava fazendo justamente esse mapeamento de rotina, sobrevoando uma área de 300 hectares de soja que fica próxima do celeiro velho, aquela construção antiga que a gente já não usa desde que construiu o galpão novo, mais estruturado para guardar maquinário. O drone, seguindo rota automática programada pelo próprio software, passou raspando por cima do telhado do celeiro e a câmera térmica, sensível o suficiente para captar a diferença mínima de temperatura, registrou 2 manchas de calor bem definidas, sobrepostas, dentro daquela construção que devia estar completamente vazia àquele horário. Fiquei olhando para a tela do controle remoto, sem entender de cara o que era aquilo, pensando talvez em animal, um gado que tivesse entrado ali por algum motivo, apesar do celeiro ficar trancado. Mas o formato das manchas de calor, o jeito que se moviam levemente na sequência de imagem capturada em poucos segundos, aquilo claramente não era formato de gado nenhum. Trouxe o drone de volta para a base, e enquanto o software processava o restante do mapeamento da lavoura, ampliei especificamente aquele trecho de imagem térmica do celeiro, usando o próprio recurso de zoom digital que o programa oferece para análise detalhada. Foi nesse zoom mais apurado que reparei na imagem de espectro visível complementar que o drone também captura simultaneamente um objeto claro, alongado, encostado na parede externa do celeiro, brilhando sob o sol da tarde. Um violino. O estômago revirou na hora. Eu sabia exatamente de quem era aquele violino, porque Igor sempre carregava aquele instrumento específico para todo lado, uma peça mais antiga, de verniz avermelhado, bem característico, que ele mesmo tinha me mostrado com orgulho uma vez, contando a história de como conseguiu comprar ela ainda estudante, economizando anos para isso. Não sabia, naquele momento inicial, exatamente quem eram as 2 pessoas ali dentro. Mas juntando o violino largado do lado de fora, o horário. 3 da tarde de terça-feira, justamente dia que Igor não tinha aula marcada com as crianças naquela semana, porque ele tinha remarcado alegando compromisso pessoal. E o fato de Beatriz ter me dito naquela mesma manhã que ia aproveitar a tarde livre para descansar em casa, tudo aquilo formou um quadro que eu não conseguia mais ignorar. Não fui até o celeiro confrontar na hora. Fiquei parado ali, na base de operação do drone, montada numa área coberta perto do galpão principal, com as mãos tremendo levemente enquanto eu salvava aquele arquivo de imagem térmica e o trecho de vídeo correspondente no cartão de memória do equipamento, junto com o registro automático de data, hora e coordenada GPS exata que o próprio drone grava em cada voo. Questão técnica padrão para qualquer mapeamento agrícola sério.
Fiquei sentado dentro da minha própria caminhonete, estacionada longe o suficiente para não ser visto, mas com visão parcial da entrada do celeiro, esperando para confirmar quem realmente ia sair de lá. Depois de uns 40 minutos, vi Igor saindo primeiro, pegando o violino encostado na parede, olhando ao redor de forma cautelosa antes de seguir caminhando na direção do próprio carro, estacionado bem escondido, atrás de uma vegetação mais densa que separava minha propriedade da estrada vicinal. Uns 10 minutos depois, vi Beatriz saindo também, ajeitando a roupa, o cabelo, seguindo um caminho diferente, de volta para a casa principal, como se nada tivesse acontecido. Fiquei dentro daquela caminhonete por mais um tempo, sozinho, processando o que tinha acabado de confirmar com os próprios olhos, além da imagem térmica que já servia como prova técnica registrada automaticamente pelo sistema do drone. A tecnologia que eu comprei para proteger minha lavoura, para identificar praga escondida antes que destruísse a colheita inteira, acabou identificando uma praga bem diferente, escondida dentro do próprio casamento. Não confrontei ninguém naquele dia. Voltei para casa naquela noite. Jantei com Beatriz e as crianças, agindo normal, apesar do nó gigante na garganta, porque sabia, pela minha própria experiência, lidando com decisão de negócio complicada ao longo dos anos, que confronto no calor do momento raramente resolve situação grave direito. No dia seguinte, liguei para o meu irmão mais novo, o Rodrigo, que também trabalha comigo administrando parte da fazenda. Contei tudo, mostrando inclusive a imagem térmica salva no meu celular, transferida do cartão de memória do drone. Cara, isso é surreal! Beatriz e o professor de música das crianças? Dentro do celeiro velho da nossa própria fazenda? Pois é, Rodrigo. E olha a ironia. Foi o próprio drone que eu comprei para cuidar da plantação que acabou me entregando isso. E agora? O que você vai fazer? Vou procurar advogado antes de qualquer coisa. Preciso fazer isso direito, sem estragar prova nenhuma, porque imagino o trabalho danado que vai dar provar depois se eu confrontar sem preparo nenhum agora. Fui atrás de um advogado especializado em direito de família, com boa experiência também em proteção patrimonial de empresário rural, porque eu precisava garantir que o patrimônio da fazenda, boa parte herdada da minha própria família antes mesmo do casamento, ficasse protegido numa eventual partilha de bem. Levei a imagem térmica, o vídeo com registro de coordenadas GPS e horário validado automaticamente pelo software do drone, e expliquei toda a situação com detalhe. Ele analisou com atenção, confirmou que aquele tipo de prova, vinda de equipamento técnico com registro automático de metadado, tinha peso jurídico considerável, mas recomendou que eu buscasse também confirmação adicional, talvez contratando um investigador particular por um período curto, só para reforçar ainda mais a solidez da prova antes de qualquer confronto formal acontecer. Segui o conselho dele, contratei um investigador discreto por 2 semanas que confirmou o padrão se repetindo, sempre às terças-feiras à tarde, sempre no mesmo celeiro, sempre envolvendo os mesmos 2 horários de entrada e saída que eu já tinha observado sozinho naquele primeiro dia. Nesse meio tempo, meu advogado também formalizou um levantamento patrimonial detalhado da fazenda, deixando claro, sem margem de dúvida jurídica, o que era patrimônio anterior ao casamento, herdado da minha família, e o que tinha sido construído durante a união, já que isso ia impactar diretamente numa eventual partilha. Foi nesse período de investigação mais aprofundada que tomei a decisão mais difícil de todo esse processo, aquela que realmente me custou caro pessoalmente. Decidi afastar Theo e Manuela das aulas de música com Igor imediatamente, mesmo sem poder explicar para as crianças o motivo real, alegando para elas que o professor precisou viajar por um tempo. Theo, principalmente, ficou arrasado, porque realmente tinha desenvolvido talento genuíno para o violino, e aquele professor específico era, segundo o próprio conservatório da cidade, que consultei depois, um dos mais talentosos e dedicados da região, com metodologia rara de ensinar criança pequena a amar música de verdade, não só decorar técnica. Sacrifiquei, ali, o desenvolvimento musical do meu próprio filho, que ficou visivelmente triste por semanas sem entender direito por que o professor tinha sumido de repente para garantir que a investigação corresse sem risco de vazamento de informação, sem risco de Beatriz perceber que eu já sabia de tudo através de qualquer comentário desavisado de uma das crianças sobre aula suspensa. Foi um preço alto, emocionalmente falando, ver meu filho sofrendo aquela perda sem entender o motivo real, mas era o preço necessário para proteger a investigação e garantir que eu tivesse controle total da situação antes de qualquer confronto. Passadas as 2 semanas de investigação adicional, com tudo formalizado, processo de divórcio já protocolado silenciosamente pelo meu advogado, decidi confrontar. Escolhi um domingo à tarde,
com as crianças na casa da minha mãe passando o fim de semana sentados na varanda da casa da fazenda com toda a documentação já organizada. Beatriz, preciso conversar com você sobre uma coisa séria. Ela olhou para mim, meio desconfiada, talvez sentindo alguma tensão diferente que já pairava entre a gente havia dias. Fala, Val, o que foi? Quem é Igor para você? Vi o rosto dela mudar completamente, aquele branco de quem é pego sem escapatória nenhuma. Igor, é o professor de música das crianças. Val, por que essa pergunta agora? Beatriz, para com isso. Eu tenho imagem térmica de drone mostrando vocês dois dentro do celeiro, velho. Terça-feira de tarde, há 2 meses atrás. Tenho também confirmação de investigador particular, mostrando o mesmo padrão se repetindo toda semana desde então. Já protocolei o divórcio. Não adianta mentir mais. Ela ficou muda por uns segundos, processando, provavelmente tentando entender como raios eu tinha conseguido aquele tipo de prova tão específica e técnica. Um drone? Você me flagrou através de um drone? Pois é, a mesma tecnologia que eu uso para cuidar da nossa lavoura acabou identificando outro tipo de praga, Beatriz. Irônico, né? Ela começou a chorar. Aquele choro misto de raiva e desespero, típico de quem foi pega e ainda tenta reverter a narrativa. Eu me senti sozinha, Val. Você sempre envolvido com a fazenda, sempre resolvendo o problema de safra, de maquinário, e eu, tentando equilibrar meu próprio trabalho com a aviação, cuidar das crianças, virando praticamente sozinha em tudo, enquanto você vivia enfiado em plantação, discutindo o preço de soja com o fornecedor. E isso justifica você trair usando o professor de música dos nossos filhos? Você tem noção do tamanho disso, Beatriz? Theo ficou destruído quando eu tive que afastar ele das aulas, sem nem poder contar o motivo real para o meu próprio filho, porque eu precisava proteger a investigação antes de qualquer coisa. Aquilo pareceu atingir ela de um jeito particular, o peso de saber que a traição dela tinha custado até o desenvolvimento musical do próprio filho. Você afastou o Theo das aulas por minha causa? Ele ficou sabendo de alguma coisa? Não, ele não sabe de nada, e eu quero manter assim, protegido dessa parte toda. Mas ele sofreu, sim, perdendo o professor que ele mais gostava, o talento que ele começou a desenvolver, tudo isso porque eu precisei agir com cuidado para não estragar a investigação. Isso é um preço que eu paguei, Beatriz, um preço que meu próprio filho pagou, por causa da escolha que você fez. Ela não teve resposta boa para aquilo. Só ficou repetindo pedido de desculpa vago, misturado com justificativa emocional sobre solidão e falta de atenção. E o Igor, ele sabe que Theo é aluno dele, seu próprio filho, e que ele traiu a confiança de uma família inteira que contratou ele justamente para ensinar as crianças com carinho e responsabilidade. Ele sabe, sim. A gente conversou sobre isso, sobre o peso ético da situação. Mas aconteceu mesmo assim. Aconteceu mesmo assim, não há explicação nenhuma, Beatriz. Isso é escolha repetida toda semana, durante meses. Perguntei se ela amava ele. Ela disse que não sabia direito, que era intenso, diferente, que ele tinha um jeito de enxergar o mundo através da música que fazia ela se sentir livre, de um jeito que ela não sentia mais dentro da rotina pesada da fazenda. Para mim, aquilo soou como desculpa de quem queria fugir da própria vida sem coragem de admitir isso de forma direta e honesta. Falei que a decisão já estava tomada da minha parte havia semanas, que o processo já estava protocolado, com prova documentada de forma técnica praticamente inquestionável, reforçada ainda pela confirmação do investigador particular. Nos meses seguintes, o processo correu de forma relativamente ágil, porque a prova que eu tinha era tão robusta, com metadado técnico validado automaticamente pelo próprio software do drone, mais a confirmação profissional do investigador, que sobrou pouco espaço para qualquer contestação séria da parte dela. O patrimônio da fazenda ficou majoritariamente protegido, já que boa parte tinha sido herdada da minha família antes mesmo do casamento, restando só uma fração menor referente ao crescimento durante a união, sujeita à divisão, principalmente relacionada à expansão de terra que fizemos juntos ao longo dos anos. Fiquei sabendo, através do próprio Conservatório de Música da cidade, onde fui pessoalmente contar a situação, buscando também orientação sobre como reorganizar a educação musical de Theo com outro profissional de confiança, que Igor tinha, na verdade, um contrato de exclusividade com aquela instituição que proibia explicitamente relação de intimidade com familiar direto de aluno menor de idade sob orientação dele, cláusula de conduta ética, padrão para proteger justamente esse tipo de situação delicada envolvendo criança.
Ao relatar formalmente a situação para a direção do conservatório, com a documentação que eu já tinha em mãos, Igor foi imediatamente desligado do quadro de professores associados, perdendo não só a fonte de renda que aquele vínculo representava, mas também, principal e mais dolorosamente para alguém como ele, a vaga que ele tinha conquistado com muito esforço na orquestra menor filiada ao próprio conservatório, oportunidade que ele contou para mim, ainda nos tempos que dava aula para os meus filhos, ter sido um sonho de vida inteira, resultado de anos de dedicação e sacrifício pessoal para conseguir aquele tipo de reconhecimento musical. Fiquei sabendo, meses depois, através de um conhecido em comum que também frequentava a roda de música na cidade, que Igor teve muita dificuldade em conseguir recolocação em outra orquestra da região, porque o meio musical de Belo Horizonte, apesar de grande, é bem mais fechado e conectado do que as pessoas imaginam, e a notícia da quebra de conduta ética envolvendo aluno menor de idade correu rápido. Entre maestros e diretores artísticos que se conhecem havia anos. O divórcio saiu definitivo há uns 7 meses. Fiquei com a casa da fazenda, com o patrimônio rural majoritariamente protegido e com a guarda principal das crianças, dado o histórico levantado no processo, que pesou fortemente a favor da minha posição, considerando a gravidade da situação envolvendo o próprio professor dos filhos. Hoje, moro com Theo e Manuela na fazenda durante a semana, mantendo também um apartamento em Belo Horizonte para facilitar a rotina escolar deles quando precisam ficar mais tempo na cidade. Consegui, com a ajuda de indicação de outro pai de aluno do conservatório, um novo professor de violino para o Theo, um senhor mais velho, experiente, que retomou o desenvolvimento musical dele com paciência redobrada, entendendo, mesmo sem saber todos os detalhes, que a criança tinha passado por uma pausa inesperada que mexeu com ela emocionalmente. Contei para o Theo, tempos depois, já com mais maturidade emocional, preparada com a ajuda de uma psicóloga infantil, uma versão simplificada e apropriada para a idade dele sobre o motivo real da mudança de professor, sem entrar em detalhe explícito, só explicando que o professor Igor tomou uma decisão errada que quebrou a confiança da nossa família, e por isso ele não podia mais dar aula para vocês. Theo, com aquela sabedoria simples que criança às vezes tem, só perguntou se o novo professor também era bom, e quando eu confirmei que sim, pareceu se contentar com aquilo, seguindo em frente com a própria vida do jeito que criança consegue fazer melhor que adulto. Voltei também a acompanhar de perto o trabalho na fazenda, retomando rotina que tinha ficado meio negligenciada durante o período mais intenso da investigação e do processo judicial. Sábado passado, levei as crianças para colher milho verde direto na roça. Coisa simples, mas que a Manuela adora, sempre saindo toda suja de terra, rindo horrores, enquanto Theo ficava mais curioso perguntando sobre como funcionava o maquinário moderno que a gente usa hoje em dia. Fiz terapia individual também, processo que comecei ainda durante a investigação e que continuo até hoje, porque reconheci que precisava processar não só a dor da traição em si, mas também a culpa que carreguei por meses, sabendo que meu próprio filho sofreu consequência direta, mesmo sem entender o motivo, por causa da escolha que fiz de proteger a investigação antes de qualquer outra coisa. Curioso pensar que passei a vida inteira lidando com terra, com plantação, com tecnologia agrícola cada vez mais avançada para garantir colheita boa, e foi justamente essa tecnologia, aquele drone comprado pensando só em produtividade e cuidado com a lavoura, que acabou revelando a verdade mais dolorosa da minha vida pessoal. A vida é engraçada desse jeito, viu? Às vezes a resposta que a gente procura está literalmente sobrevoando bem acima da nossa própria cabeça, esperando só a hora certa de aparecer na tela. Hoje, sentado na varanda da fazenda, ouvindo o barulho característico de sapo cantando ao entardecer, coisa que só quem mora na roça mesmo conhece direito, com meus filhos brincando no quintal, sinto que reconstruí não só minha vida financeira e legal, mas também um pedaço de dignidade que parecia perdido naquele dia que vi a imagem térmica pela primeira vez na tela do controle remoto do drone. Perdi tempo de qualidade com meu filho durante aquelas semanas de investigação silenciosa. Perdi a inocência de achar que conhecia completamente a mulher que dividiu 14 anos comigo. Mas ganhei clareza. Ganhei justiça documentada tecnicamente sem margem de dúvida. E ganhei, principalmente, a certeza de que fiz o possível para proteger meus filhos durante o processo mais difícil que já enfrentei, na vida adulta.